Então, gente, bem-vindos. Esse é o nosso primeiro encontro, né, com todo esse grupo novo e para dar, né, boas-vindas para essa galera toda e trazer ainda mais conhecimento para a gente. Eu vou chamar uma pessoa que eu admiro muito, apesar de que todos os três eu admiro muito, que é a Andréia Coutinho. Queria pedir para ela se desmutar. E queria dizer também para vocês uma coisa, a gente está transformando todos vocês em co-host, ou seja, vocês têm a habilidade nesse momento de mutar ou desmutar o seu microfone. Mas eu pediria que a gente deixasse eles todos mutados e só a Andréia, né, a partir de agora, tem a voz e ela depois vai chamar o Danilo. Não, mentira, a gente ia começar pelo Danilo, não é isso, Andréia? Ah, pode ser. Não, a gente tinha combinado. Gente, é que a pessoa é louca, desculpem. Eu fico sempre com essa coisa, primeiro as damas, e aí a gente vai... Chamei a Andréia, mas na verdade a gente vai começar hoje por outra pessoa que é incrível e que eu quero apresentar a vocês, a quem não conhece, Danilo Farias. Por favor, meu amor, apresente-se, conte por que você está aqui e diz pra gente o que você preparou para iniciar esta noite. Certinho. Oi, gente, boa noite. Tudo bem? Eu sou o Danilo Farias, eu sou da Bahia, eu moro no extremo sul da Bahia, em um município pequeno chamado Caravelas. E por estar conectado com essa rede, com muitas instituições que estão trabalhando para enfrentamento da crise climática, eu cheguei até a Renata fez um convite lindo e eu prontamente participei. Então, eu queria agradecer inicialmente, né, a Renata por esse convite e também por todos vocês que estão aí virtualmente presentes para prestigiar esse espaço de fala. Eu vou tentar subir a apresentação e para a gente começar. Deixa eu conseguir colocar. Só um minutinho. É isso. Hoje eu preparei algo que, no meu entender, seria um pouquinho de uma sensibilidade do meu lugar de fala e da onde eu venho, para a gente não debater sempre os mesmos assuntos, ou eu, de alguma maneira, conseguir contribuir para que, depois de uma formação tão completa como a que vocês tiveram, com algo ainda mais propriamente dito do meu lugar e com o que eu acredito, com o que eu tenho trabalhado. Então, diante disso, conversando, eu percebi que falar um pouquinho sobre a minha trajetória no ativismo climático seria interessante, porque é uma forma de eu colocar alguns links e também trabalhar com algo que eu acredito. Aqui estão algumas coisas que eu já trabalhei e que eu já fiz na minha vida e que tem ligação direta com o meu ativismo climático. E aí eu vou estar falando de algumas delas. Só que, antes de tudo, eu preciso falar do meu lugar, né? Eu venho dessa cidade chamada Caravelas. Caravelas tem 20 mil habitantes, uma cidade muito pequena no extremo sul da Bahia. E para quem é ambientalista inato, Caravelas que ambientaliza a região de Abrolhos, do Banco de Abrolhos, e a Reserva Extrativista de Caçurubá. E eu digo isso de princípio porque o que me fez estar hoje como ativista climático, como um advogado ambientalista, foi muito fortemente essa influência de Caravelas e desse arcabouço ambiental que me fez pensar, desde o início da faculdade de Direito, pensar o ambiente como objeto de trabalho e de estudo. À minha esquerda, eu tenho a Reserva Extrativista de Caçurubá, que é uma unidade de conservação de uso sustentável, que está ambientado aqui no município de Caravelas.
e à direita algumas das ilhas que compõem o arquipélago de Abrolhos, né? Uma unidade de conservação de proteção integral. E essas duas áreas ambientais, elas provocam uma espécie de socioambientalismo muito forte aqui na região, porque ela atrai olhares de pesquisadores, ela atrai a especulação gastronômica, a especulação imobiliária, e isso é uma das coisas que são mais importantes aqui para a região. Eu sempre convivi com isso desde a minha infância, né? Desde dos projetinhos da escola de patrulheiro ecológico, até eu me filiar a outras instituições que me inspiraram a ter essa trajetória. Mas tratando sobre essas duas áreas, elas têm uma riqueza biológica grandiosíssima, né? Enquanto Abrolhos é o maior Atlântico Sul, nós temos a Reserva de Casturubá, que comporta um dos maiores manguezais do Brasil e tem uma importância simbiótica para as pessoas e para o meio ambiente muito grande. Só que uma das coisas que a isso relacionado e que eu já pontuo em relação às mudanças climáticas é que essas unidades de conservação elas vêm sofrendo com alguns efeitos da mudança do clima. Duas instituições que estudam clima e atmosfera, como o Reef Check Brasil e o órgão ligado ao governo norte-americano, que faz a administração oceânica e atmosférica nacional, emitiram pesquisas e pareceres de que o aumento das temperaturas estariam prejudicando a região do Banco de Abrolhos, que envolve a Reserva Extrativista de Casturubá e o Banco de Abrolhos. E que, com esse aumento da temperatura dos oceanos, um fenômeno chamado de embranquecimento de corais estariam afetando essas áreas. E esse embranquecimento de corais é algo que tem preocupado e afetado muito a população caravelense, especialmente os pescadores, as marisqueiras e os extrativistas. E aí, muito disso a gente sente aqui na nossa realidade. Então, quando a gente fala lá em justiça climática, de que as pessoas mais vulneráveis estarão sendo prejudicadas com a ação climática, a gente está sentindo isso aqui na pele. Por quê? Porque isso afeta o ganha-pão dessas pessoas. Isso afeta a renda de pescadores, isso afeta também a renda de muitas marisqueiras. E que, de alguma maneira, não conseguem associar isso ao seu ofício. Porque muitos pescadores falam, nós estamos preservando o meio ambiente, mas por que isso acontece com a gente? Então, a gente entende, enquanto pesquisador e ativista, percebe o quanto a questão da ubiquidade do meio ambiente tem afetado pessoas que não estão em alguns espaços discutindo e pessoas que pouco contribuem para a crise climática. E aí eu trago duas imagens, uma imagem, de fato, do embranquecimento de coral e outra sobre uma nota que o ICMBio soltou de que algumas pesquisas estariam sendo feitas já em Abrolhos por conta dessas ações. E eu levei isso para o painel da RESAMA, né, que é a Rede Sul-Americana para as Migrações Ambientais, na Semana do Clima de Salvador, retratando exatamente o que essas unidades de conservação teriam de potencial para inibir a migração, né? E é exatamente o seu caráter de bem-geridas. Elas, enquanto bem-geridas, servem para não impulsionar essa crescente migração ambiental em decorrência das mudanças do clima. Eu sou cofundador de um grupo de articulação no âmbito da Resex Extrativista de Casturubá. E eu tenho tentado implementar uma discussão sobre mudanças climáticas no Conselho Deliberativo, com uma câmara temática específica, e também por meio de um grupo de trabalho no Conecta Juventude. No Conselho Deliberativo, é um conselho majoritariamente composto por homens e pouco tem a participação de mulheres e de jovens, né? E a gente sabe que,
por uma questão democrática, a gente percebe que, para o enfrentamento da crise climática, a gente vai precisar pluralizar esses espaços, não só com jovens, mas com mulheres também. Não só com jovens mulheres, e também com pessoas de diversos segmentos, como a população negra, a população das comunidades tradicionais. E no Conecta Juventude, que é o Comitê de Jovens da Resex de Caçurubá, tem o GT de Meio Ambiente e Economia Solidária, que eu tento sempre tratar sobre o assunto das mudanças climáticas, com bastante dificuldade, mas é sempre tentado. Por que com bastante dificuldade? Porque para alguns grupos vulneráveis ainda, essa é uma discussão que é um tanto quanto supérflua, porque essas pessoas estão pensando em outras necessidades básicas, a priori, do que necessariamente discutir mudanças climáticas. E aí está a importância da gente colocar as mudanças climáticas como algo que está ligado à nossa condição básica de direito, à nossa condição digna de sobrevivência. Mas isso não chega facilmente em algumas narrativas, em algumas cognições, em algumas sensibilidades, por conta de que talvez tenhamos falhado nessa comunicação. Aí eu me pego pensando como, por exemplo, eu explico para o seu João Heleno, que é morador da Reseca de Caçurubá, que tem 84 anos, que é uma das lideranças mais velhas na unidade, sobre o efeito das mudanças climáticas para o caranguejo que ele pega diariamente. Como que eu vou falar assim, seu João Heleno, está diminuindo porque as mudanças climáticas estão impactando vocês aqui. E ele vai dizer, mas que mudança climática é essa que a gente preserva, a gente não consegue, a gente não tem feito nada para isso? E aí explicar que eles estão sendo afetados por uma ação não provocadas por ele é muito complicado. Mas eu trago essa imagem para a gente inspirar esse debate e vocês também me ajudarem a discutir por que é importante inserir esses debates em espaços vulneráveis. E a minha trajetória, ela começa... Só me alerta do tempo, tá, Renata? Que eu tô aqui sem ver a hora. Qualquer coisa você dá um alô aí. E as mudanças climáticas... Minha inserção no campo de mudanças climáticas começa com um projeto Abre os Olhos para a Ciência. Eu fiz pesquisa de iniciação científica júnior na Conservation International e tive o prazer também de participar de um projeto paralelo vinculado à Qatar Foundation International para tratar de meio ambiente e ciência. Eu fui convidado para participar da Rio+20 e da COP18. A Rio+20 no Rio de Janeiro, onde eu tive a oportunidade de falar um pouco sobre o meu lugar e sobre as minhas pesquisas junto à Conservation International, e também de ir para a COP18 para participar de reuniões preliminares. Se vocês verem aqui, tem uma foto em que tem as duas garotas à minha esquerda, as havaianas, Sherry Baggio e Zela Taino, e as árabes, Marianne e Sarah. Seguindo com isso, tem mais algumas fotos do pavilhão do Catar, na Rio+20, e também aqui, essa foto mais em cima é Al Corniche, que está no centro de Doha, onde estava acontecendo a COP18. E aqui também é uma das nossas expedições aqui na Reserva Estratifícia de Caçurubá, à minha esquerda. Eu também tive a oportunidade de ingressar em uma formação como embaixador da Juventude 2030, em que foi nos apresentado a Agenda 2030 como objeto de trabalho. E eu rapidamente foquei em ter essa responsabilidade com o Objetivo 13, que é de ação contra a mudança global do clima, vinculado também com o ODS 16 por conta da minha formação em Direito. Tive a oportunidade de ser bolsista do Instituto Clima e Sociedade e fazer parte da jornada de desenvolvimento de liderança do século XXI, vinculada ao Youth Climate Leaders, como jovem líder climático. E a partir da rede eu me inseri em vários espaços, como a própria Semana do Clima de Salvador, e também a Resama me fez um convite para falar sobre espaços vulneráveis e territórios de tradicionalidades
protegidos por lei e a sua relação com a migração climática. E isso foi acontecendo e hoje eu sou um jovem líder climático pelo ICL, tenho feito algumas atividades vinculadas à questão da greve pelo clima, o Dia do Trabalhador pelo Clima. Vou coordenar o Hub aqui na Bahia. E é isso. Atualmente também faço parte do LACLIMA, que é o Latin America Climate Lawyers, e também do grupo de pesquisa RG Clima, onde eu desenvolvo um trabalho vinculado às ações que o Programa Arboreto de Restauração Florestal tem contribuído para a efetivação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado.